Muito bem, Efésios. Eu havia dito para vocês já algumas vezes e vou repetir. O eixo da carta aos Efésios está no capítulo 2, versos 8 a 10. Lá é a matriz, é o centro de toda a reflexão e argumentação que Paulo faz nessa carta à igreja de Éfeso. Vocês foram salvos pela graça e não pelas obras, e Deus fez isso para que, a partir de então, sejamos feitura dele. A palavra, na verdade, em grego é poema, que lembra a palavra poema. Então, uma tradução bem literal seria: nós somos os poemas dele. Somos criação artística dele. Somos uma composição artística dele para boas obras, para fazermos coisas boas, para fazermos aquilo que faz bem. É essa a ideia de Paulo nesse eixo, nessa matriz. Então, tudo que ele fala antes é para preparar para isso, e tudo que ele fala depois é consequência disso. Nessa carta fica até muito claro, porque é justamente aí a partir do capítulo 4, capítulos 4, 5 e 6, que ele vai ser mais prático, mais objetivo. Vai tratar de tudo o que, de maneira mais teórica, ele tratou antes, nos capítulos 1 a 3. Agora, nesses últimos 3 capítulos, nessa última parte, ele vai dizer: para que serve tudo isso? Serve para fazermos isso, fazermos isso, fazermos isso. Ele usa essa mesma estrutura em várias outras cartas suas. Mas aqui fica muito claro que o primeiro campo de aplicação prática de Paulo sobre tudo o que ele fala antes, a respeito de sermos salvos pela graça, e a respeito de por que somos salvos pela graça, sermos chamados para fazer o bem e as boas coisas, fica muito claro que o primeiro ambiente, o primeiro habitat, o primeiro campo em que isso deve se manifestar de maneira muito claramente é na comunidade de fé, é na igreja. Por isso, a partir aí desse capítulo 4, ele vai chamar a igreja de corpo de Cristo, vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, vai usar essa figura do corpo, que ele deixa muito claro quando ele fala que há uma unidade e há uma diversidade, exatamente como acontece no corpo. O corpo, ele tem uma unidade básica, essencial, fundamental, mas também tem uma diversidade. Cada membro do corpo, cada órgão do corpo, tem uma função própria, tem um objetivo próprio, serve para determinada coisa própria. E aí ele usa essa figura do corpo para comparar com a igreja, com a comunidade de fé, isto é, com a comunidade a qual nos agregamos junto com os que creem para crermos juntos e para juntos partilharmos dessa fé. Então, Paulo diz o seguinte: o primeiro ambiente onde isso de ser salvo pela graça e depois fazer coisas boas, se tornar uma graça para os outros, o primeiro ambiente onde isso tem que acontecer de maneira muito notória e clara é a comunidade de fé, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo não é mais um corpo físico aqui, ele não é mais um corpo físico aqui, mas a igreja é o corpo de Cristo aqui. Isto é extremamente desafiador, isso é um baque, isso é um baque. Dizer que Cristo não é mais uma presença física aqui, mas a igreja é a presença física no lugar de Cristo, é um baque. Que é isso? Isso quer dizer então que nós somos o Cristo aqui hoje. Representamos Cristo fisicamente.
Isso quer dizer que o corpo de Cristo fazia, a igreja como corpo tem que fazer. Isso significa que a maneira como Cristo se fazia presente, a igreja como corpo de Cristo também tem que se fazer. Então isso é extremamente desafiador, isso é um choque. É um choque imaginarmos que o nosso papel aqui é reproduzirmos Cristo. Porque me desculpem, não é o que se vê. Mas sobre isso de não ser o que se vê, e sobre o fato de que, às vezes, é justamente a comunidade cristã que menos reflete o Cristo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas, de maneira geral, o propósito de Paulo, então, com esse texto é esse, é dizer, olha, se tem um lugar para a gente começar a refletir a graça na nossa vida e o fato de sermos feitura de Deus para fazermos boas obras, se tem um lugar em que isso tem que logo se manifestar, é na comunidade de fé, porque nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo é ali que isso tem que ser realizado de uma forma mais imediata e concreta. E aí Paulo vai partir, nesse texto que nós lemos, para algumas aplicações dessa ideia geral, e é justamente sobre essas aplicações que eu quero falar com vocês. Há 3 coisas muito claras que Paulo diz aqui. Primeira coisa é essa. A igreja, como corpo de Cristo, e porque somos corpo de Cristo, servimos uns aos outros. É uma primeira coisa que identifica isso. É quando Paulo então diz, olha, nós temos os dons. Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, dá dons de apóstolo. Dom de apóstolo não existe mais hoje. Quem se chama hoje de apóstolo é mera nomenclatura. Tem nada a ver com os 12 apóstolos, a nomenclatura. Tem gente que é contra, etc. Olha, eu já fui mais problemático nisso, hoje eu já sou mais tolerante. Eu já acho que é o seguinte, igreja é igual café, tem para todo gosto, sabe? Tem gente que gosta de café forte, café fraco, tem gente que gosta de café no coador de papel e café no coador de pano, tem gente que gosta de adoçante, açúcar e sem nada, tem gente que gosta de café na xícara, tem quem gosta de café no copo, tem para todo gosto. Então eu acho que é isso. Igreja também tem para todo gosto. E deixa escolher a nomenclatura que quiser. Já não estou mais preocupado com isso. O camarada quer se chamar de bispo, de apóstolo, de suprassumo celestial, seja o que, Pai eterno, vai fazer a loucura dele. Faz a loucura dele, vai ter lá o grupo de loucos que quiserem seguir. Não me importo mais com isso, deixa rolar. Até porque eu já aprendi uma coisa, não é a pessoa que escolhe a igreja, é a igreja que escolhe a pessoa. Você fica naquela igreja enquanto aquilo parece que atende às suas expectativas. Quando não atende, você vai embora procurar uma que atenda. Então a igreja já tem um filtro natural, estão entendendo o que eu estou dizendo? É a igreja que escolhe a pessoa. Se você é dado mais, vamos dizer assim, a uma igreja mais rígida, que você tem que até perguntar para o pastor com quem você tem que namorar e casar, é o pastor que tem que dar essa autorização. Se você gosta disso, tem igreja que faz isso. Aí você vai se encaixar numa igreja em que o pastor vai te dizer até quantas mastigadas você tem que dar cada vez que comer. Aí você vai lá e se encaixa. Se você não gosta disso, tem igreja que não faz isso. Se você gosta de uma coisa mais vibrante, vamos dizer assim, você gosta de um culto que seja uma escola de samba de carnaval, tá lá, tem. Agora, eu gosto mais de culto que seja uma missa, então tá bem, também tem. Você vai se encaixar nesse leque de alternativas
Você vai se encaixar onde você se sente bem, porque isso não tem a ver com doutrina, nem tem a ver com vontade de Deus, tem a ver com afeto. Por que você tem dificuldade de se encaixar numa igreja que tem um estilo muito diferente de um estilo no qual você foi criado? Porque tem a ver com seus afetos emocionais, e você se sente bem ali. Mas não tem nada a ver se é bíblico ou se não é bíblico. Olha, se Cristo é o cabeça da igreja, essa igreja é uma comunidade de fé, e se é o evangelho que está sendo vivido lá, não importa que nome se dê a isso. Então, Paulo fala em apóstolo lá, tem gente que hoje acha que ainda existe apóstolos lá. Paulo fala em apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Bom, o que Paulo está falando é de dons. Então, Paulo diz que Deus distribui dons à igreja para que nós nos sirvamos. Esse é que é o fundamental. Isso é o essencial de tudo isso. O Espírito Santo capacita a igreja com dons, porque os dons é para servirmos uns aos outros. O dom não é uma questão de merecimento. A palavra dom vem da palavra caris, é a palavra carisma. Carisma é uma palavra do grego que vem de caris, que é graça. Então, o carisma vem da caris. O dom, como a palavra diz, é um presente. É uma dádiva. O dom é uma dádiva. O dom é um presente. Vem da graça de Deus. Então, ninguém tem dom porque merece. Ninguém tem o direito de se achar melhor do que os outros, porque tem certos dons, porque não merece. Está recebendo pela graça de Deus. E a segunda coisa é que, além do fato do dom não ser por merecimento, ser pela graça, ele está a serviço. O dom só tem razão de ser se estiver a serviço do corpo. Por isso que dons que não servem para o proveito comum, o apóstolo Paulo logo bota de escanteio, que é o que acontece na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Quando ele diz, olha, esse negócio de dom de línguas, fale em casa, fale lá com você mesmo, não fale lá com a igreja não, porque isso não edifica ninguém. A não ser que haja um intérprete, que fique lá ao seu lado, interpretando o que você quer dizer. Fora isso, ninguém ganha nada. Paulo chega a dizer, inclusive, ele é que é irônico nisso. Ele chega a dizer, olha, se alguém passa na frente e vê vocês falando coisas que ninguém entende, vão achar que vocês estão loucos. Então evitem isso. E por quê? Qual é o que é que Paulo está dizendo? Porque não é um dom que edifica junto. O que vale são os dons que edificam juntos, que está todo mundo participando. O dom que serve para servir. Então, quando ele diz, deu dons para serem apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, etc, 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 que ele está só fazendo uma amostragem. Há uma outra lista de dons em Romanos, há uma outra lista de dons em Pedro. É só uma amostragem, ele está só citando uns exemplos. Seja quais forem esses dons, que apareçam lá ou não apareçam, porque dom também é dinâmico. O dom, ou os dons, o Espírito Santo vai concedendo à igreja naquele momento em que a igreja precisa daquilo para fazer o que ela tem de fazer. Depois, pode não precisar mais, então aquele dom desaparece. Os dons são transitórios. Quando Deus dá determinados dons para a igreja, não quer dizer que ele vai valer 2000 anos. Valeu, às vezes, para aquele momento, para aquela circunstância, depois não precisou mais. Para quem vai escolher isso? Eu, você? Não, quem vai escolher isso é Deus que distribui, Ele é que sabe. Ele é que sabe. O que vale nos dons é que é para servir. Seja qual for o dom que você tenha, ele só tem validade, ele só tem significado se é para servir o outro. Se é para ajudar o outro na edificação, como Paulo diz, nós nos edificamos e crescemos juntos com esses dons que ele nos deu, para que o corpo
possa ser edificado. É o corpo que é edificado. Então, o dom não é para exibição, o dom não é para concorrência, o dom não é para competição, o dom não é para vaidade pessoal, o dom é para o serviço. Então, essa é a primeira coisa que ele diz. Olha, recebeu a graça, faça coisas boas. E Deus ajuda, porque Ele até te dá alguns dons, ou equipa a comunidade com dons, para que você sirva uns aos outros. E a gente vai com os dons que tem. E que Deus colocou para a gente. Qual é o dom que Deus me deu? Presta atenção naquilo que você gosta de fazer. Deus não vai ser um sádico de te dar um dom que você detesta e vai dizer, agora eu quero ver como é que você faz. Quer saber qual é o seu dom? Presta atenção naquilo que você gosta de fazer. Esse é seu dom. É o dom que Deus te deu. Então faça. E você, através dele, vai estar servindo a igreja. É simples assim. Simples assim. Claro que eu gostaria, olha, eu gostaria de ter alguns dons que eu invejo. Mas não tenho. Por exemplo, eu gostaria de sentar nesse piano agora, começar a tocar e fazer todo mundo sentir que está entrando no céu. Sabe? Aí, quando eu terminar, as pessoas viram, nossa, eu senti Deus me abraçando enquanto você tocava. Eu gostaria muito disso. Mas se eu tocar ali, você vai achar que é o diabo que está te abraçando. Eu gostaria de ter o dom de cantar. Gostaria mesmo. Eu tenho inveja, a inveja santa. Então, é uma inveja pastoral. De quem canta, eu acho assim, sabe, o Milton Nascimento tem uma música que ele fala sobre a voz, sobre o impacto que a voz causa. Ouve essa música. E ele fala, chega um momento em que a gente não sabe mais onde está o cantor e onde está o ouvinte, porque houve uma mescla, houve uma identificação entre eles. Nossa, que coisa bonita isso. Eu gostaria de ter, mas não tenho. Eu vou usar os dons que Deus me deu e você usa os seus, e a gente se complementa, porque a ideia é nos complementarmos. Se todo mundo tivesse o mesmo dom, ia ser um troço muito chato. Você, não precisa ir muito longe não, imagine você vivendo com 2 ou 3 pessoas que são exatamente iguais a você, inclusive com seus defeitos. Que pensem sempre igual, que você fale um negócio e a pessoa fique só, eu também acho isso. Que você tem certos gostos, e aquela pessoa tem os gostos iguais. E aí você só vai comer um tipo de comida, ou beber um tipo de bebida, ou só passear num tipo de cenário, porque a pessoa tem exatamente os mesmos gostos que você. Imagine conviver com uma pessoa dessa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1 século. Você vai pedir para morrer, porque ninguém aguenta conviver com alguém que seja exatamente igual a gente o tempo todo, que seja só um eco da gente, um espelho da gente. Isso é massacrante. Ninguém cresce na igualdade. Ninguém se desenvolve na unanimidade. Então é preciso esses dons diferentes. Então o crescimento vem disso. Faça seus dons. Sirva com seus dons, use seus dons, porque Deus está usando exatamente essa pluralidade para o crescimento do corpo. Essa é a primeira coisa que Paulo está dizendo. A segunda coisa que Paulo está dizendo, que nós somos um corpo para que nós amadureçamos juntos, não só para que nós nos sirvamos uns aos outros com as nossas diferenças, mas para que nós também amadureçamos juntos, porque ontem o nosso congresso da EBD foi sobre isso, maturidade cristã. A fé precisa se desenvolver. Fé é um negócio que tem que se desenvolver. Senão, não dá certo. Eu já falei aqui domingo passado sobre essa questão, né,
da criança que você nunca cresce, nunca se desenvolve, e é um infantil sempre. É uma criança na fé sempre. Criança na fé sempre. Criança na fé sempre. Cria os mesmos problemas sempre. Faz as mesmas perguntas sempre. Provoca as mesmas encrencas sempre. Tem as mesmas dúvidas sempre. Entra sempre em crise pelas mesmas coisas. O tempo passa e está aquele camarada, aquela fé incipiente, infantil, menina, e não cresce. E é a mesma coisa, as mesmas queixas, a mesma visão de mundo, a mesma visão de Deus. Não melhora nada, não cresce nada, não desenvolve nada. É um enjoo isso. Por isso Paulo diz, a fé é para a gente desenvolver, não é para a gente ficar no mesmo estágio sempre. Agora, a melhor maneira de nós crescermos é crescermos juntos, a comunidade amadurecendo junto. Sabe? Porque também, se o desnível fica muito grande, não vale a pena. Igreja é um negócio que todo mundo tem que amadurecer muito. E aí Paulo diz, olha, até para não ficar refém da enganação dos outros. Ele diz isso. Essas pessoas com más intenções, que lideram, às vezes, com más intenções, e exploram com más intenções, e manipulam com más intenções. Um dos nossos próximos livros na roda de leitura, vou dar um spoiler agora, é um livro chamado Abuso Espiritual, que é justamente sobre como é que acontece o abuso espiritual de líderes, e como é que a gente se previne sobre isso, como é que a gente identifica um abusador espiritual. Isso é um livro que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Mas Paulo já está falando disso. Está dizendo, olha, você tem os abusadores espirituais aqui, que são essas pessoas que têm a intenção ambígua, dúbia. Quando você é maduro na fé, você não fica refém dele. Esses ventos não te levam para lá e para cá. Você tem uma firmeza na sua fé. Não é refém, não vai em qualquer conversa, não cai em qualquer tipo de enganação, não se deixa abusar pelos abusadores espirituais. A maturidade faz isso. Então, na comunidade de fé, a gente tem que ter o objetivo de crescer junto. E aí, é importante que uma igreja cresça numericamente? Claro que é importante. Mas é muito mais importante que a igreja cresça em termos de maturidade. Deus preferiu combater os midianitas com 300 do que com 32 mil. Deus foi fazendo uma seleção do exército de Gideão, foi fazendo uma seleção e foi tirando. Foi tirando. Tira esse, tira aquele grupo, tira esse. Foi fazendo uns testes de maturidade. E a turma foi caindo nos testes de maturidade que Deus fez, e Deus foi tirando. E deixou o grupo de 300. E que nem tinha condição de ganhar, e não iam ganhar. Então tiveram que criar uma estratégia, que é fazer bastante barulho para achar que era um exército enorme. Então nem foram eles exatamente que ganharam, mas foi a estratégia. Então o importante não é nem número, não é nem quantidade, mas é a qualidade e a estratégia. Gente madura. Jesus Cristo quer discípulos maduros. Jesus quer discípulos maduros, porque os maduros Ele usa com mais facilidade. Os maduros dão mais fruto. Os maduros ajudam mais. Então Paulo diz, a igreja crescendo em maturidade. Agora eu quero terminar com o terceiro e último ponto. E agora é uma interpretação minha, você não vai encontrar isso em comentários de Efésios, nem vai encontrar isso talvez em nenhuma outra mensagem que você ouça ou veja sobre esse tema,
mas é uma questão minha, como estudioso da Bíblia e estudioso do Novo Testamento e conhecedor da mentalidade paulina nesses textos, e muito especialmente a maneira como eu venho refletindo esses anos sobre o que é a igreja. Eu cheguei a duas conclusões, aqui vai o meu terceiro ponto. Paulo diz que devemos servir uns aos outros. Temos a graça e devemos fazer boas obras, e isso tem que começar a aparecer logo na igreja. Primeiro, a gente servindo uns aos outros. Segundo, a gente amadurecendo juntos. E terceiro, e aí vai a minha contribuição pessoal, eu acredito cada vez mais que a igreja está aqui para ser uma amostra do tipo de sociedade que Deus quer. A igreja aqui está como um tipo de microcosmo para tentar mostrar para o macrocosmo que tipo de vida em sociedade Deus quer. Eu estou cada vez mais certo de que quando Jesus faz aquela oração, no capítulo 17 de João, e diz: Senhor, que reconheçam que eu vim vendo a unidade deles. Jesus está falando uma coisa seríssima, ele está dizendo, eles, na maneira como eles convivem, é que vão mostrar que tu me enviaste. Então o mundo vai ficar impactado e vai dizer, essa comunidade, a maneira como eles vivem, se organizam, elaboram a sua convivência, alguma coisa muito especial, e tem algo muito especial acontecendo aqui, e chegam à conclusão que só pode ter sido um enviado de Deus que fez isso. No caso, Cristo. Então, eu estou cada vez mais certo, por exemplo, que nessa discussão sobre qual é a missão da igreja, e fica aí a discussão, a missão da igreja é evangelizar, a missão da igreja é fazer ação social, a missão da igreja é educar o conhecimento da Bíblia. No meu entender, a missão da igreja é a comunhão. A igreja tem como missão precípua, principal, essencial, primeira, prioritária, manter essa comunhão. E aí sim, mantendo a comunhão, o resto decorre como resultado natural dessa comunhão. Vão evangelizar juntos, vão fazer ação social juntos, e por aí vai. Então, o grande desafio da igreja é ser essa sociedade paradigmática. Ser um paradigma de convívio social para a sociedade. É a maneira como convivemos aqui, é que tem que ser um retrato do que Deus quer para a sociedade. Então, a maneira como nós nos posicionamos, em termos de servirmos uns aos outros e não buscarmos domínio uns sobre os outros, é que deve servir como padrão para a sociedade. Uma sociedade em que, em vez de buscarem domínio uns sobre os outros, esteja disposta em servir uns aos outros, é uma sociedade que vai dar certo. A como essa sociedade, esse microcosmo, esse paradigma social que se coloca radicalmente contra a violência, se torna elemento de pacificação, está mostrando para a sociedade que a sociedade que funciona é uma sociedade menos violenta e mais pacificadora. Uma igreja que tem os olhos voltados para os mais oprimidos, para os mais fracos, para os mais vulneráveis,
Está ensinando para a sociedade que a sociedade precisa ter os olhos voltados para os mais oprimidos, para os mais fracos, para os mais vulneráveis. Uma igreja que valoriza o outro como um ser humano feito à imagem de Deus, na sua dignidade, e respeita isso profundamente, está ensinando a sociedade a ser uma sociedade que respeita o outro como imagem de Deus, na sua dignidade, seja quem for. Uma igreja que olha para os outros como seus semelhantes e seus próximos, sem escalonamentos de raça e de cor, e de opinião, e de experiência. É uma sociedade que é um microcosmo social que está ensinando para o macrocosmo social que uma sociedade que funciona é uma sociedade que vê sem intolerância, sem perseguições, sem discriminações. Uma igreja onde o amor, o perdão, a misericórdia são virtudes que sempre vão falar mais alto, está ensinando à sociedade que amor, perdão e misericórdia sempre falam mais alto. O contrário também é verdade. Uma igreja que não faz nada disso é cúmplice e acentua uma sociedade que se torna cada vez pior. Uma igreja que não enfatiza nada disso é cúmplice e acentua isso numa sociedade que vai nessa contramão. Então, quando nós não somos, entre nós, essa sociedade modelo, para ensinar a sociedade maior como realmente devemos conviver, nós nos tornamos uma maldição, porque a gente acentua tudo que é errado. Chancela tudo que é errado. E aprova, em nome de Deus, tudo que é errado. Então, eu acho que aqui se revigora o impasse que Moisés imprimiu ao povo de Israel. Vocês têm diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham o que vocês querem ser. Se vocês querem ser uma bênção para a sociedade, ou se vocês querem ser uma maldição para a sociedade. A igreja cristã, ao longo da história, tem optado não uma, nem duas, nem três vezes, mas diversas vezes, por ser uma maldição para a história. Por ser uma maldição para o mundo. É só você acompanhar a história da igreja e você vai ver esse gráfico. Maldição, melhora um pouco, maldição de novo, maldição. É o que você vai ver na história da igreja em diversos momentos. No meu entender, então, o que temos nesse apelo de Paulo é isso. E mais especialmente para a gente que está chegando aos nossos 86 anos, Igreja Batista de Barão da Taquara, nós somos comunidade de fé. Como comunidade de fé, é aqui, nessa primeira instância, que a experiência com a graça e a conscientização de fazermos boas obras precisa se manifestar, e nessas três direções. Primeiro, em que nós servirmos uns aos outros, nossos dons sirvam tão somente para servir o outro. Segundo, que amadureçamos juntos, porque, olha, fé imatura ninguém merece, Jesus não merece um discípulo com fé imatura, depois de tudo o que ele fez, para que nós crescêssemos e desenvolvêssemos a nossa fé. E em terceiro lugar, especialmente, porque nós precisamos ser um microcosmo social
dentro desse macrocosmo social, que mostre o que é uma sociedade que dá certo. E que mostre o que é uma sociedade que dá certo a partir das nossas relações, do nosso convívio e da nossa vida em comunidade de fé. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.